Ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Stella Alexandre Almagro presente, Guilherme Berriel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso do Loze... Perdão, presidente, eu citei aqui o vereador Segala, ele não está presente. Júlio César Aparecido de Souza, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Sérgio Brum presente, o Biratã Castro Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 16 vereadores presentes, acórdão regimental. Declaramos reaberta a 12ª sessão extraordinária do dia 16 de setembro de 2022. Às 9h14. Eu solicito que a defesa apresente... Presidente, pela ordem. Diferido. Com todo respeito a Vossa Excelência e a condução dos trabalhos, eu queria só me reportar, para que fique nessa sessão histórica registrado, que nós respeitamos os instrumentos da casa e cabe a Vossa Excelência a condução para que não haja tumulto. No entanto, a manifestação de Vossa Excelência, ao tentar respeitar a figura da prefeita, que está sendo julgada na manhã dessa sexta-feira, acabou por desrespeitar um cidadão. Eu me senti em 1964. E se é verdade que não pode haver manifestação, acho que Vossa Excelência tem outros mecanismos democráticos que não convocar a Polícia Militar a entrar no plenário dessa que é a Casa do Povo e marcar a cara de um cidadão. Vereadora Estela, ó... Eu ajudo, inclusive, vereador, a que não haja manifestação. Eu vou seguir a resolução e farei... Mas a resolução não pede que Vossa Excelência seja truculento, nem que faça a gente reviver 1964. Não precisa. Próximo passo, o senhor vai pedir bomba de gás lacrimogêneo? Não haverá bagunça dentro dessa casa. Tampouco vai haver desrespeito com o cidadão, porque eu também não admito. Então, volto na minha primeira palavra, que eu falei de forma respeitosamente, e eu citei a resolução aqui, de uma forma respeitosa. Em nenhum momento eu desrespeitei ninguém aqui dentro. E não é defesa da prefeita, não é defesa de ninguém. Nós não vamos tolerar manifestação, seja a favor ou contra a prefeita. Nós precisamos, se nós iniciarmos a nossa sessão extraordinária dessa maneira, como que nós vamos terminar? Como que nós vamos finalizar? Volto a reforçar, todos os senhores, as senhoras, as crianças são bem-vindas, como sempre foram, e sempre foram tratados com respeito por esse presidente. Sempre. Mas, por favor, entendam que o regimento interno não permite manifestação. Eu faço um apelo aos senhores e às senhoras para que eu não tenha que, mais uma vez, me exaltar e falar da forma como eu falei. Então, eu peço, por favor, faço um apelo a vocês, que eu respeito, e vocês sabem muito bem quantas audiências públicas nós tivemos aqui, com o movimento de sem terra e de ocupação. Quantos? E qual a vez que eu destratei vocês? Nunca. Pelo contrário, sempre elogiei a presença de vocês aqui, que sempre se manifestaram de maneira muito mais respeitosa do que muitas pessoas com diploma que sentaram aí. Tá? Então eu peço, por favor, ao líder do movimento que contribua com a nossa sessão, para que nós possamos ter uma sessão tranquila. Volto a repetir, não vou tolerar manifestações conforme determina o regimento interno desta casa. Pela atenção, obrigado. Eu solicito ao vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, tendo em vista a questão dos apontamentos do vereador, como diz respeito à Comissão Especial de Inquérito, e os mesmos pontos estão inseridos na comissão processante, eu peço que o vereador Borgo, por gentileza, aponte as folhas que gostaria que seja feita a leitura
no processo da comissão processante e pergunto ao vereador se tem condição de fazer agora ou se quer que eu faça a suspensão dos trabalhos por tempo indeterminado. Suspende, vereador. Então, vamos suspender a sessão por tempo indeterminado para que o vereador Borgo aponte as folhas que ele solicita a leitura na peça da comissão processante e não da comissão especial de inquérito. Está suspenso. Presidente, pela ordem, o entendimento, eu conversei com o Lima Júnior, o entendimento do Lima, do doutor Lima, perdão, doutor, é que esses apontamentos que esse vereador fez têm que estar dentro da CP, tá? Okay. Tem um entendimento diverso porque a CP, a SEI, na verdade, ela constou da denúncia e ela consta do relatório, é matéria de prova, toda. Mas para não atrasar mais, eu faço o pedido da leitura integral da comissão processante, todos os volumes. Ok, está deferido. Conforme determina decreto 201, não há votação. Automaticamente, todo o processo deverá ser lido na íntegra. Ao senhor primeiro secretário, para o início da leitura. Vamos lá. Começar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, comarca de Bauru, Estado de São Paulo. Elias Brandão, brasileiro, separado, jornalista, portador do RG 526-516 SSP/Mato Grosso e do CPF número 171-433-731/68, residente na rua Comendador Leite 274, Vila Camargo, Bauru, Estado de São Paulo, CEP 17060150, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com elastério no artigo 5º, inciso 1º, e seguintes do Decreto-Lei número 201/67, apresentar a esta Casa de Leis requerimentos por supostas infrações político-administrativas tipificadas no artigo 4º, incisos 7º, 8º e 10º do citado decreto de lei, visando a instauração de comissão processante contra a excelentíssima senhora prefeita municipal, Suelen Silva Rosim, para, ao final, ser sancionada com a cassação de mandato, consoante motivos de fato e de direito a seguir. Número 1, preliminarmente, nobres vereadores, este pedido tem por base os documentos produzidos pela SEI da Educação, um trabalho que trouxe à baila supostas infrações político-administrativas quando do não emprego adequado do dinheiro público. Os imóveis adquiridos pela Prefeitura de Bauru possuem em quase toda a sua totalidade impossibilidade de uso ou sua destinação originária não será realizada. Mister se faz acrescentar que a impressão apresentada pelo Legislativo é que o relatório da SEI da Educação somente foi rejeitado em decorrência de uma emenda que atribuiu deveres à mesa diretora, deixando de analisar o mérito. Todavia, independente do resultado da aprovação do relatório da SEI da Educação, os documentos e provas contidos no referido não pode ser excluído. Estamos diante do uso do dinheiro público em uma cidade carente de vagas para atender a demanda básica e com sérios indícios de irregularidades. Este pedido de um humilde cidadão é a voz da sociedade que vem até a Casa de Leis
para que seja lido e aprovado o pedido de comissão processante, para que não haja qualquer dúvida em relação aos atos jurídicos praticados pela Prefeita Municipal de Bauru. Senhores vereadores, a aprovação da comissão processante não significa a cassação da prefeita, mas sim uma resposta à população que paga seus impostos e tem no legislativo seus representantes. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Todos os documentos citados da SEI da Educação estão presentes em... Precisa ler aqui o site? A peça? Estão presentes em https://sapl.bauru.sp.leg.br/consultas/matéria, mostrar processo, interrogação, COD, matéria igual MTC 5NDQ5. Dos fatos, no final do ano de 2021, a cidade de Bauru realizou, através da Secretaria Municipal de Educação, a aquisição de 16 imóveis, propriedades que custaram ao erário a quantia de R$ 34.800.000. O valor gasto chamou a atenção de toda a comunidade, resultando na instauração de comissão especial de inquérito. A comissão resultou no relatório final com o apontamento de infrações político-administrativas descritas no inciso 7, 8 e 10 do Decreto-Lei nº 201/67, incisos 7, 8 e 10. Em que pese muitos tenham a ideia de similaridade de conduta entre as infrações político-administrativas tipificadas no artigo 4º do Decreto nº 201/67, com as condutas de improbidade administrativas tipificadas no artigo 9º, 10º e 11º da Lei 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021, a realidade exige que, além de existirem penalidades diferentes, através de institutos diversos, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, parágrafo 2º, exige o dolo específico na conduta dos agentes políticos, disposto na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, finalidade específica, enquanto os incisos 7 e 8 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67 abriga a possibilidade culposa ao descrever a negligência como conduta irregular. A realidade impõe que não entendêssemos pela possibilidade culposa nas infrações político-administrativas. Em última instância, exigiria apenas o dolo genérico, através da prática, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, ou da omissão ou negligência na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Ou seja, o elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo específico, consistente na vontade de praticar determinada conduta ilícita, visando uma finalidade específica no Decreto 201/67. Bastaria a negligência, culpa ou dolo genérico, disposto na vontade de praticar a conduta ilícita, porém sem a finalidade específica. Como citado anteriormente, a Câmara Municipal de Bauru realizou a SEI da Educação. Ao longo do trabalho, foram ouvidas testemunhas que contribuíram para a elaboração do relatório. Na questão orçamentária, o secretário municipal de Economia e Finanças, Everton Basílio, relatou que a previsão originária para 2021 seria bastante conservadora em relação ao momento delicado vivenciado em 2020. Todavia, logo no início de 2021, ficou evidenciado um superávit orçamentário. Para termos uma singela noção, a previsão de arrecadação para o exercício 2021 era de R$ 953 milhões.
enquanto o valor arrecadado foi de R$1.114 milhões, ou seja, 161 milhões de reais acima do previsto. No tocante à educação, o superávit gerou entre 60 milhões e 70 milhões de reais. O exercício anterior, citando ainda a obrigação de gastos na ordem de 25% para a educação. Ainda em seu depoimento, o secretário enfatizou que antes do meio do ano, tiveram a segurança que o aumento da arrecadação se tratava de um fato constante e seguro. Porém, ao mesmo tempo, observaram que no mesmo período de 2020, tinham gastado 21,04% do mínimo exigido pela Constituição em educação, enquanto que em 2021 o gasto estava em 16,15%, mesmo tendo gastado mais de 4 milhões em relação ao exercício anterior. Ciente do superávit, em 15 de julho de 2021, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a Secretaria de Educação inicia a aquisição de imóveis. No caso, os 2 primeiros localizados na Alameda Dama da Noite e Rua Elisiário Franco, ambos com intermediação da imobiliária Top. Não obstante a aquisição dos imóveis, algo para se cumprir a meta de gastos de 25%, Mister se faz mencionar que Bauru é signatária de um Secretário, só um minutinho, por favor. Atenção, senhoras e senhores presentes. Provavelmente, a quantidade de documento a ser lido serão 3 dias de leitura extremamente cansativo, e se o secretário tiver que, cada vez que começam as pessoas conversarem, aumentar aqui a sua voz, nós vamos ter muita dificuldade. São 1.632 páginas, serão 3, sexta, sábado e domingo, praticamente, fazendo a leitura, conforme solicitação do vereador. Então, eu peço que aquelas pessoas que queiram conversar, que, por favor, que faça a conversa no saguão, por gentileza, em respeito à saúde, inclusive, dos vereadores que vão revezar aqui para fazer a leitura. Pela atenção, obrigado. Vou voltar aqui no texto. Não obstante a aquisição dos imóveis, algo para se cumprir a meta de gastos de 25%, o Mister se faz mencionar que Bauru é signatária de um TAC, termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público para que a cidade disponibilize 585 vagas no ensino infantil. Entretanto, mesmo com a necessidade de criação de vagas diante do TAC, a cidade de Bauru realiza aquisições de imóveis no importe de R$ 34.800.000, correspondente a 16 imóveis e, pasmem, somente 3 imóveis têm destinação específica ao ensino infantil. Dentre estes, uma residência onde a prefeitura já alocava para a Escola Gasparzinho, ou seja, sem alteração na demanda reprimida, e 2 áreas que sequer existem projetos para construção. Tudo conforme citado em depoimento da arquiteta da Secretaria de Educação, Ludmila. Os gastos totalizam R$ 2.873.094, perdão, R$ 2.873.094,28 menos de 10% do valor das aquisições. Se não bastassem os fatos narrados, conforme alertado pelo relator da SEI, a Prefeitura Municipal poderia desistir de 4 processos de desapropriação que estão judicializados com amparo de PEC, a PEC 13/2021
2022, restituindo aproximadamente 14 milhões de reais ao erário público. E mais, o imóvel localizado na rua Cussi Júnior está com escoras, pilares de madeira sob viga de alvenaria em uma das salas, com laudo indicando trincas, rachaduras e cupins. Como a prefeitura compra um imóvel sem condições de uso? 2.1. Dos eventuais prejuízos ao erário. A aquisição de imóveis exige a observação das normas legais. No caso em tela, os imóveis adquiridos pela Administração Pública Municipal de Bauru estão sujeitos às normas estabelecidas pela Lei número 8.666/93, Decreto-Lei Federal 3.365/41, Lei Orgânica do Município ou ainda ao que prescreve o artigo 5º da 24º da Constituição, desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. De forma resumida, a decretação de interesse público permite a desapropriação do imóvel sem que houvesse a concorrência dos bens. É que havia a possibilidade de outros imóveis atenderem às solicitações da administração municipal. Portanto, indispensável a realização do processo licitatório para a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia e para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, conforme define o artigo 3º do Estatuto Federal de Licitações e Contratos. A dispensa licitatória é possível, uma vez que as necessidades de instalação e localização não condicionavam as escolhas dos imóveis, conforme apregoa o inciso 10º do artigo 24 da Lei número 8.666/93 ou o artigo 74, inciso 5º da Lei 14.113/2021. Sobre a questão, Heli Lopes Meireles nos traz alguns ensinamentos. Vejamos. A aquisição onerosa de imóvel depende da autorização legal e de avaliação prévia, podendo dispensar concorrência se o bem escolhido for único que convenha à administração. Toda aquisição de bens pela administração deverá constar de processo regular no qual se especifiquem as coisas a serem adquiridas e suas destinações, a forma e as condições de aquisição e as dotações próprias para a despesa a ser feita com prévio empenho. Lei Federal número 4.320/64, artigo 60. Nos termos do contrato aquisitivo, precedido de licitação, quando for o caso. Lei 4.320/64, artigo 70, e legislação estadual e municipal pertinentes. O desatendimento das exigências legais na aquisição de bens para patrimônio público poderá dar causa à invalidação do contrato, até mesmo por ação popular. Lei 4.717/65, artigos 1º e 4º, e a responsabilização do infrator por emprego irregular de verbas ou rendas públicas. CP, artigo 315, no caso de prefeito municipal, Decreto-Lei 201/67, artigo 1º, inciso 1 e 3, além do ressarcimento do dano se houver lesão aos cofres públicos. Em caso análogo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já se manifestou no sentido da obrigatoriedade da realização do processo licitatório para aquisição de bens e imóvel. Parecer COG 366/97 do município de Itapiranga, processo número 0013504/79. É possível a aquisição de bem imóvel pelo município, desde que observado o processo licitatório, artigo 37, inciso 21
Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, precedida de autorização legislativa, precedida de avaliação prévia. Lei Federal 8666/93, artigo 24, inciso 10. Devidamente justificada quanto à sua finalidade e necessidade. Lei Federal 8666/93, artigo 26. A dispensa licitatória também aventada pelo município, ou melhor, os artigos da dispensa licitatória que foram mencionados no edital de chamamento não cabem na situação em tela, por não se enquadrar no inciso 10 do artigo 24 da Lei 8666/93. Do texto legal, extrai-se os seguintes requisitos para a caracterização da hipótese de dispensa. Letra A. A operação pretendida deve ser a compra ou locação de imóvel pela administração. Letra B. O imóvel deve ser destinado a atender às finalidades precípuas da administração. Letra C. O imóvel deve apresentar características que sejam efetivamente relevantes para a escolha. Letra D. O imóvel deve ser único, capaz de satisfazer o interesse público. Letra E. O preço deve ser compatível com os praticados no mercado. Dentre este elenco de requisitos, extrai-se a ausência de competição. A previsão legal da letra D. Se nos termos do dispositivo as características condicionam a escolha de um determinado imóvel, significa que não deve haver outro com os mesmos atributos. Neste sentido, assevera Marçal Justen Filho, há hipóteses em que 2 ou mais imóveis atendem aos reclamos da administração, ainda que os imóveis sejam infungíveis entre si, surgirão como intercambiáveis, tendo em vista da necessidade e o interesse da administração pública. Qualquer dos imóveis satisfará a exigência que justifica a aquisição pela administração. Nestes supostos, a questão muda de figura e a licitação se impõe. Desta forma, para a dispensa de licitação, imperioso que a administração faça constar na justificativa a razão do específico imóvel ser único que sirva à pasta, o que não verificamos na maioria dos processos. Vejamos. Alameda Dama da Noite. Inexiste nos autos laudo de vistoria, visando amparar o laudo de avaliação para desapropriação. Referido documento poderia ser importante para que o avaliador pudesse analisar o nível de depreciação do imóvel e seu valor real, ou aquele mais perto da realidade do mercado. Como pode-se observar, o laudo de avaliação nas folhas 19 e 28 consta: trata-se de uma edificação de 1.491,78 metros quadrados do grupo Escritório Comercial com Elevador, PC igual 1.200, cujo padrão construtivo é simples, com 6 anos. Idade referencial, 8,57%, necessitando de reparo simples, quadro A, referência E, ao qual foi avaliado através do método evolutivo, segundo a norma NBR 12.721/2006, fecha aspas. E mais, o referido imóvel possui valor venal de R$ 3.215.807,02, folha 13, e foi avaliado em R$ 4.526.136,28, folha 21, verso. Tendo o poder público pago este valor pelo prédio, como pode o município
pagar mais que o valor venal? Se não bastasse a divergência econômica, ainda temos o laudo elaborado pelo engenheiro Fernando Camargo. Severos problemas que impediriam a aquisição. Senão, vejamos. O imóvel tem 2 pavimentos para interligação entre os pavimentos. Foi construída uma escada e uma elevatória, não tem rampa e não tem elevador. A escada está sem piso, de alerta, sem sinalização nos degraus, sem lixa antiderrapante, fotos anexas. A elevatória não tem porta e iluminação automática. A porta é de madeira e precisa de ajuste para fechar corretamente. Para o acesso, foi adaptada uma rampa metálica para vencer o degrau da soleira da porta. A velocidade de movimentação é extremamente lenta e, pelo que foi explicado, ela está ligada a uma bateria elétrica. No momento da nossa visita, ela estava desligada e foi preciso chamar técnico para testá-la. Folha também anexa, foto anexa. Ainda constou do laudo, abre aspas, o imóvel não tem sistema de ar-condicionado na maior parte das salas, com exceção das salas da diretoria da administração. Na maioria das salas foi instalado ventiladores e ventilação, e a ventilação é natural das janelas existentes, fecha aspas. A maior parte das janelas apresentam vazamento, não são estanques e talvez necessitem ser substituídas para resolver o problema da infiltração, fotos anexas. O telhado apresenta vazamento com infiltração em várias salas, provavelmente são problemas na calha e telhas. Na última sala, tem uma trinca na alvenaria que sugere recalque da fundação. No piso externo, no contorno do imóvel, tem trincas que sugerem o recalque do talude. Na alvenaria da área externa, tem alguns pontos de reparo que devem ser feitos no revestimento. O revestimento no peitoril das janelas está se desprendendo. O revestimento no peitoril das janelas está se desprendendo. O revestimento do pilar está se soltando da alvenaria. Fotos anexas. E mais, a vistoria aconteceu em 15 de dezembro de 2021, após publicação do termo de desapropriação. Vejam, nobres vereadores, como pode a prefeitura avaliar depois de pagar ou pagar antes de avaliar? Os senhores concordam com isso? E não para por aí. Nas folhas 145, o proprietário concorda com o pagamento da cifra de R$4.500.000, porém a prefeitura anula a nota de reserva e resolve pagar R$4.526.136,28. Por qual motivo houve o aumento dos mais de R$26.000? Imóvel Rua Cussi Júnior, Centro, MF Valdomiro Fantin. Não diferente do primeiro caso, a SEI teve acesso ao segundo laudo de vistoria, elaborado em setembro de 2021, conforme depoimento da arquiteta Ludmila, que deveria ter sido juntado aos autos para amparar e dar um melhor suporte à avaliação realizada em dezembro de 2021, folha 74. Levada a efeito para fins de desapropriação. Conforme consta nos autos, através do laudo de avaliação juntado à folha 74/80 do respectivo processo administrativo, assim se constou, abre aspas, folha 75, verso. No local existe uma edificação do grupo de escritório comercial sem elevador, cujo padrão construtivo é médio, de idade aparente de 30 anos, idade referencial 50%, necessitando de reparos simples, quadro A, referência E.
ao qual foi avaliado através do método evolutivo, segundo norma NBR 12.726, 2006. Não diferente do primeiro caso, o imóvel em questão, que possuía valor venal de R$ 2.187.152,52, folha 74/76, foi avaliado em R$ 4.208.229,14, sendo desapropriado com este valor e com depósito feito em juízo. Bauru deixou de ser mãe e passou a ser avó, pois foi muito boazinha. Afinal de contas, o que são 2 milhões? Porém, o laudo de vistoria, elaborado anteriormente pela arquiteta Ludmila, constou o seguinte: implantado o alinhamento do terreno, esse bloco é o que mais apresenta sinais de danos em decorrência de infiltrações, que tudo indica serem provenientes da cobertura. Além disso, foi verificado também que as salas expõem alguns problemas nos trilhos da laje, provavelmente do tipo pré-moldada, cujas ferragens estão aparentemente enferrujadas. Em uma das salas, a viga localizada na parte central da sala, de concreto armado, contém trincas em 3 pontos. A partir de uma análise mais apurada, com a remoção da pintura, foi possível ver o dano que está na viga de concreto, e as trincas encontradas estão especificamente onde os trilhos da laje pré-moldada apoiam nessa, conforme as imagens da figura 3. Nas demais salas, figura 4, os danos aparentam ser menores e os problemas encontrados são principalmente na pintura e em poucos trilhos, também provenientes de infiltração a partir do telhado. Abre aspas. No segundo e terceiro blocos, a partir de domos existentes no corredor, foi verificado que a estrutura de madeira que sustenta as telhas está com sinais de ataques de cupim, conforme figura 5, e da umidade. Além disso, também verificou-se que, em vários ambientes do conjunto, existem problemas no piso, tendo sido verificado pontos com peças estufadas e quebradas, deslocamento de pisos táteis de alerta e no piso vinícola da escada que interliga o pavimento superior com o térreo, figura 6. Abre aspas. Para que se possa definir pela locação do referido imóvel, será preciso realizar as seguintes ações de manutenção: revisão geral da cobertura de todo o conjunto, visando resolver os problemas de infiltração que são certamente decorrentes de telhas quebradas, calhas e condutores e rufos metálicos mal dimensionados ou entupidos. Caso esses materiais estejam danificados, deve-se proceder pela substituição e ou o dimensionamento correto no caso de calhas e condutores. Além disso, é preciso dar uma solução ao problema de ataque de cupim, verificado no madeiramento que dá suporte às telhas, localizadas na circulação entre os blocos 2 e 3. Também se faz necessário verificar se essa mesma patologia não está presente no restante da cobertura e nas alvenarias. É importante mencionar que o problema do cupim pode estar diretamente relacionado ao problema da umidade. Número 2, solucionar o problema estrutural verificado na viga de concreto da sala no primeiro bloco, visando promover a estabilidade da estrutura. Será necessário desenvolver projeto de reforço estrutural, com a apresentação de ART do responsável técnico pelo projeto de execução da obra. Número 3, revisão geral dos pisos e revestimentos. Em várias salas foi constatado que o piso está oco ou estufado e quebrado e, portanto, precisa ser trocado em toda a sua extensão.
Tal problema decorre da aplicação de pisos de má qualidade e argamassas de assentamento inadequados, além de sofrer influência do excesso de umidade proveniente dos problemas de infiltração. Pensando no uso a ser implantado no local, no caso, uma escola de ensino fundamental, o tráfego de pessoas será muito intenso e poderá causar danos ao revestimento, caso o piso seja inadequado. Número 4. Por fim, o proprietário deverá apresentar a VCB do conjunto com data atualizada e assinatura do responsável técnico. Ademais, todo o edifício deverá receber nova pintura nas paredes, tetos, pisos externos e estruturas metálicas e de madeira de maneira geral. Fecha aspas. Estas são as imagens constatadas pelos membros da SEI e amplamente divulgadas. Folhas anexas aqui as fotos, folha 18 e 19. Folha 20, perdão. Durante a diligência realizada pelos membros da SEI, na data de 9 de maio de 2022, na Escola Valdomiro Fantini, localizada na rua Cussi Júnior, quando foram constatadas as estacas escorando uma das salas, o assessor de Gestão Estratégica e Educação da Secretaria Municipal de Educação, Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira, deixou claro que o município tinha ciência dos problemas estruturais, ao, abre aspas, garantir que o antigo proprietário havia assegurado manutenção em prédio antes da desapropriação, fecha aspas, e que a secretária de Educação estava preocupada com a necessidade das reformas, visto já ter efetivado as desapropriações, demonstrando conhecimento prévio das avarias pela municipalidade, conforme indicam os laudos supracitados e possivelmente prejuízos ao erário. Foto anexa. A entrevista do assessor pode ser ouvida através do link. A entrevista do assessor pode ser ouvida através do link descrito no rodapé. Porém, iremos transcrevê-la para colaborar nos trabalhos. Abre aspas. O que nós tivemos no primeiro momento de visitação, sala estava fechada há muito tempo. Tinha bolor, tinha sinais de vazamento de água. Nós procuramos o dono da propriedade na época e pediu para fazer uma vistoria lá em cima. E chegou-se à conclusão que tinha a calha entupida, telha quebrada, e ele ia fazer este conserto. Inclusive, tinha uma fissura e ele falou, eu acerto tudo isso aí. Esse foi o primeiro momento da locação. Depois veio o momento da desapropriação e ele tinha feito parte, interrompeu ali. Nós pedimos uma avaliação, veio o engenheiro de estrutura de obras, veio e avaliou. Num primeiro momento ele falou, abre aspas, risco iminente de queda, não transforme num problema maior, fecha aspas. Foi o que aconteceu. Eu acredito que para se ter uma segurança maior, a própria Secretaria de Obras isolou o pedaço da viga, colocando uma escora de madeira temporária, até que a gente tenha imissão na posse, porque está sendo questionado o valor que foi pago na desapropriação, e o proprietário disse assim, que ele vencer esse questionamento e judicialmente for definido esta situação. É um ato contínuo resolver esse problema, inclusive de limpeza da ferragem, que acabou sofrendo dano da corrosão, água e ferro. Tem que se apurar tudo isso daí. É um trabalho, em tese, simples, mas eu não sou técnico. Mas o valor tem que ser apurado e atribuído a quem de direito, fecha aspas. Mister salientar que a referida escola está em pleno funcionamento,
com 400 crianças frequentando o prédio, além de dezenas de servidores. E não há que se falar em responsabilização posterior do ex-proprietário, pois o município fez a avaliação quando deveria ter apontado todas as avarias e problemas estruturais antes de decidir pelo preço e depositar os respectivos valores em juízo. Não bastassem os danos estruturais, que, se rompidos, podem culminar em ofensa à integridade física, quiçá uma tragédia, cumpre lembrar parte do depoimento desta SEI da diretora do Valdomiro Fantin, Mari Miriam Dias Esqueda, sobre a referida escola. Abre aspas. Eu não participei não fiz uma visita neste prédio que nós estamos hoje, né? A gente só foi poder conhecer o prédio nas vésperas da mudança, né? A gente não, eu não fui visitar, né? Eu não fui conhecer o prédio. Fecha aspas. Abre aspas. A merenda no ano passado foi o que a gente chama de merenda seca, né? Ou seja, é aquela merenda que não vai ao fogo, né? Ela não é cozida. Então, o que é? É bolacha, é barrinha, é aquele mix de castanhas, né? Suco de caixinha, o leite em pó, né? E as crianças sentiam muita falta da merenda. Por quê? Porque o prédio não tem cozinha e a cozinha ela foi totalmente adequada. Ela passou por uma pequena reforminha ali, né? E este ano nós voltamos a servir a merenda, né? No prato mesmo, né? Ou seja, a merenda quente, comida, né? Que também não é o cardápio das outras escolas. É um cardápio adaptado, porque a cozinha é muito pequena. Então, não dá para fazer, por exemplo, arroz, feijão, carne e enfim, e alguma outra coisa. Então, é um cardápio adaptado, mas hoje as crianças comem merenda quente, né? Comem comida, comem na sala de aula. Isso também vale aí registrar, porque não tenho pátio nesse prédio, né? Onde seria o referido refeitório. A gente faz uma adequação para o professor de educação física ministrar as aulas de educação física, né? Então, as crianças comem na sala de aula. Então, qual que é o nosso esquema hoje? A professora desce com a sua turminha em fila, passa pela cozinha da merenda, pega as crianças, pegam o prato e sobem novamente para comer na sala de aula, né? E aí, para liberar a professora para o café, para o banheiro, para uma água, eu tenho a equipe de apoio que fica nessa sala, na sala de aula, com essas crianças até eles terminarem de comer, né? E depois, a equipe de apoio, serventes e inspetora, que faz o recolhimento dos pratos, né? Então, as crianças não têm recreio, elas ficam na sala de aula, porque a gente não tem pátio. É a educação física. Ela continua acontecendo, só que de uma forma muito adaptada, né? O professor de educação física, ele fez uma adaptação total de todo o currículo, né? Para não deixar de oferecer atividades para as crianças. Ele ministra as aulas de educação física nesse refeitório, nesses tipo de um salãozinho que tem ali no fundo, que seria o refeitório, né? Então, a nossa opção foi deixar a merenda sem comida, né? Eles comem na sala de aula para não tirar o refeitório da educação física. Só que, como eu disse, são atividades muito adaptadas, né? É que o professor de educação física, enfim, se arranjou ali, naquele espaço. São 7 turmas por período, 7 da manhã, 7 à tarde, uma média de 180 crianças por período. Então, eu estou aí com 360 crianças, mais ou menos, né? As salas são muito, eu diria, inadequadas. Eu usei também o termo insalubre, né?
Por quê? Porque durante aquelas semanas de calor que nós tivemos, né, em fevereiro, março, as salas realmente ficaram em condições insalubres mesmo. É essa palavra, né? Depois teve mais uma leva de instalação de ventiladores, né? Mas o que acontece com o prédio, eu não conhecia o prédio de quando ele era de adolescente, né? Nunca entrei. A primeira vez que eu entrei foi nas vésperas da mudança. Mas o prédio não tem janelas que tenha ventilação cruzada. É um corredor. E as salas que ficam no fundo daquela parede é do velório, que vocês conhecem, por exemplo, o velório, né? O velório Terra Branca, ele é aquele paredão que faz divisa com a escola, né? Então, aquele paredão que fica entre o velório e a escola, ele não tem janela, né? Então, as salas estão encaixadas. Ali era uma sala muito grande que nós fizemos 3 salas de aula com divisórias de madeirite, né? Então, eu tenho uma sala de aula numa ponta, no meio eu tenho a sala dos professores e na outra ponta desse salão, uma outra sala de aula, tá? É mais ou menos como se fosse esse tamanho aqui, 3 salas divididas com madeirite, né? E nesse pavilhão, então, eu não tenho circulação de ar, né? Eu tive momentos em que as crianças chegavam assim, abre aspas, nossa tia, eu tô com febre, fecha aspas. E aí a gente ia ver, era calor, né? As professoras que tiveram queda de pressão, né? Por conta do calor, fecha aspas. Assim, além dos danos estruturais no imóvel, resta evidente que o prédio não estava adequado para se transformar em uma escola pública, demonstrando a impossibilidade na aquisição. Rua Elisário Franco, 195, Vila Aviação. Este imóvel funcionou a escola do professor doutor Damásio. Foi adquirido sob justificativa da necessidade da Secretaria de Educação possuir, abre aspas, espaços rotativos que atendam a clientela de uma escola em caso de reforma e ampliações que inviabilizem a rotina escolar e que, após o processo, as devidas adequações das unidades escolares, o prédio iria se tornar uma nova unidade escolar permanente e com o devido estudo para a finalidade pedagógica que seria destinado o prédio, sendo posteriormente, após a interposição da ação judicial de desapropriação, no final de dezembro de 2021, alterada a finalidade da aquisição para instalação do NAPEM, Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional Educação Municipal. Ressalta-se que há depoimento nos autos do servidor Cláudio Cadihara, afirmando que o município só chegou até esse prédio após pedir informação e obter indicação de Fernando Toyoshi Tatemoto, assessor da Top Imóveis Imobiliária. Em depoimento, Paulo Cazu Choda, proprietário da imobiliária Top Imóveis, citou sobre a compra deste imóvel pelo município. Abre aspas. Agora entendi. E assim, aí eu concordo plenamente, porque assim ela pode ter errado na finalidade. Ela poderia ter visto melhor. Fez compras ruins, porque o critério de avaliação dela não foi bom. Deveria ter gastado em outro lugar. Isso pelo que você me falou. Eu já concordei com algumas coisas que você me falou. Eu acho que investiu errado, sim, mas isto não é passível, no meu ponto de vista, do que foi feito, que é presumir ilícito aonde não tinha. Ela errou, sim.
ela fez esse erro, comprou escola no lugar errado, era para ser escola, virou Secretaria de Educação, cometeu um erro enorme. Esse erro é um crime, porque é o que vocês estão apurando aqui, ilícito. Na minha opinião, ela errou, nem votei nela, e ela errou. Só que isso é passível de crime, cobrem o erro dela. Acho que aí, não sei, as urnas mostrarão isso, outras coisas mostrarão isso. Acho perfeito o que a vereadora falou, porque aí vem de encontro ao que está acontecendo aqui. E se ela cometeu algum erro, e aparentemente ela cometeu mesmo, porque ela pagou muito caro numa área nobre da cidade e não precisava ser lá, é um erro de opinião, e eu tenho que discordar veementemente, porque senão eu estaria envolvido. O que a vereadora falou tem o sentido de ela ter comprado um imóvel na Zona Sul, por 6 milhões, e que valia até mais, e poderia ter gasto 2 num imóvel em área menos nobre. Isto faz sentido, mas isto não é passível de comissão de inquérito. Ela errou, expõe o erro dela, e aí o público em geral vai ver que ela errou, e que assim, com meia dúzia de palavras, eu percebi que ela fez cagada. Fecha aspas. Se não bastasse o valor do imóvel, temos de destacar que o imóvel encontra-se em um local desprovido de transporte público. Rua João Poletti, 354, Vila Guedes. Fato de extrema curiosidade, para não apresentar outro adjetivo. Existe nos imóveis localizados na rua João Poletti, 354, e rua São Martim, 2940, Vila Guedes de Azevedo, ambos descritos na matrícula número 54.470 do ORI, folha 125, porém com identificações municipais diferentes. Ressalta-se que esses imóveis foram objeto de desdobro através do processo número 46.097/2018, pelo qual foi emitida a certidão número 512/2020, sem, no entanto, ter sido levada a registro, visto que a matrícula número 54.470 não foi encerrada. Nos termos do artigo 4º da Instrução Normativa número 01, a referida certidão de desdobro perdeu sua validade, folha 172. A proprietária do imóvel juntou o ofício aos autos, folha 124, pelo qual expôs seu encontro com a secretária municipal de Educação, visando a negociação do imóvel localizado na rua João Poletti, 354, na data de 25 de agosto de 2021. Na data de 9 de setembro de 2021, houve solicitação da secretária de Educação à Secretaria Municipal de Obras, visando a vistoria e emissão de laudo de avaliação para aquisição do imóvel localizado na rua João Poletti, número 354, que abrigaria uma unidade escolar. Folha 138. Ocorre que no local existem 2 imóveis, conforme destacado inicialmente, sendo um da rua João Poletti, número 354, e outro na rua São Martim, 2940. Assim, o laudo foi elaborado, levando em consideração os 2 imóveis descritos na mesma matrícula, restando apurado o valor de R$ 5.273.446,26 para o prédio escola localizado na rua João Poletti, número 354, e o valor de R$ 665.579,97
para o imóvel casa localizado na rua São Martim 2940, totalizando R$ 5.939.026,24, folha 142. Vejam a situação fática. Em 21 de setembro de 2021, a proprietária comunicou que pretendia vender o imóvel localizado na rua João Poletti, número 354, pelo preço de R$ 6.300.000, destacando que o imóvel localizado na rua São Martim não integrava a proposta, asseverando que, caso o negócio fosse, então, convalidado, far-se-ia o desmembramento, aperfeiçoando-se nova matrícula para este específico prédio, folha 152. No dia seguinte, a secretária municipal de Educação faz contraproposta à proprietária no valor de R$ 5.273.466,27 para o imóvel localizado na rua João Poletti, deixando de incluir o imóvel localizado na rua São Martim, folha 153, sendo certo que no próximo dia a proprietária aceita o valor, folha 154. Assim, a prefeita municipal determinou a reserva da verba, folha 154, verso, sendo emitida a nota de reserva no dia 29 de setembro de 2021, no valor de R$ 5.273.466,27, folha 155, encaminhado ao processo da Secretaria de Negócios Jurídicos para providências. Esses atos evidenciam o desejo de aquisição. Na data de 13 de outubro de 2021, o procurador doutor Maurício Porto solicita, dentre outros documentos, que seja emitida certidão de medidas e confrontações dos imóveis que se pretende desapropriar, folhas de 158 e 159. Até esse momento, o interesse da administração era desapropriar somente o imóvel localizado na rua João Poletti, tanto que a negociação estava concretizada, com reserva de verba para pagamento. Na data de 9 de novembro de 2021, o secretário de Planejamento encaminha o processo ao doutor Daniel, assessor de gabinete, que depôs na SEI, afirmando que não teve nenhuma participação nas desapropriações, pontuando a última informação que não havia desdobro dos imóveis constantes da mesma matrícula, quais sejam aqueles localizados na rua João Poletti e rua São Martim, conforme explicitado no início, folha 172. Assim, por óbvio, não poderia desapropriar somente o imóvel localizado na rua João Poletti. No mesmo dia, 9 de novembro de 2021, o chefe de gabinete encaminha aos autos à Secretaria de Negócios Jurídicos, afirmando que o processo foi para o gabinete por equívoco. De forma ainda mais curiosa, no mesmo dia 9 de novembro de 2021, a secretária municipal de Educação junta ofício aos autos com os seguintes dizeres, folhas 189, abre aspas. Considerando que a avaliação da diretoria de obras contempla a avaliação total do imóvel, prédio escolar e edificação contígua, e que o valor da diferença é compatível com o princípio da economicidade, uma vez que permitirá a ampliação de salas de aula com a utilização de edificação para a área administrativa da escola, além de terreno que possibilitará a construção de quadras e áreas de lazer para os alunos,
consultado o vendedor, houve interesse na venda integral, fecha aspas, ponto final. 2 dias após, a vendedora junta o ofício aos autos concordando com a venda dos 2 imóveis constantes da mesma matrícula, folha 190. Finalizando o processo, entre 22 de novembro de 2021, o doutor Daniel Moisés Barreto, diretor do Patrimônio Público Imobiliário, exara seu parecer as folhas 220 a 223 ao Procurador-Geral do município, fazendo constar, 2 pontos, abre aspas. Trata-se de processo de desapropriação de imóvel para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Aqui, insta a destacar que, por este subscritor, na recente condição de diretor da PPI SNJ, passaram 3 processos que versam sobre aquisição de imóveis para a Secretaria Municipal de Educação, no administrativo número 166.520/21, 110.949/21 e 64.464/21, se impondo o mesmo encaminhamento jurídico. As folhas 2 e verso. Em 9 de setembro de 2021, a senhora secretária municipal de Educação dispõe a justificativa para a aquisição do imóvel, dispondo que, abre aspas, o prédio em questão servirá para várias unidades escolares que passarão pelo processo de amplificação, reforma ou, em alguns casos, construção pela viabilidade de utilizar sua sede original. Insta a destacar que não compete à Procuradoria Jurídica a análise do mérito administrativo daquilo que disposto pelo administrador público, posto que o mérito administrativo está encartado dentro do juízo de conveniência e oportunidade do administrador em realizar a gestão pública a fim de promover o interesse público. A Procuradoria Jurídica, não obstante, compete dispor quanto ao acréscimo para a completude do desiderato. No presente caso, salvo o melhor juízo, verifico que a senhora secretária de Educação justifica a necessidade da aquisição do imóvel para a educação. Todavia, não consta a razão do específico imóvel objeto do presente administrativo, ser o único que sirva ao desiderato da pasta, seja em razão de justificar a desapropriação, seja em razão da dispensa de licitação, fecha aspas. Continuando, as folhas 158 e 159, em 13 de outubro de 2021, consta na análise pela Procuradoria Jurídica solicitando a apresentação de documentação para análise dos autos. Abre aspas. As folhas 189, em 9 de novembro de 2021, a senhora secretária de Educação dispõe que, abre aspas, a diretoria de obras contempla a avaliação total do imóvel, prédio escolar e edificação contígua e o valor da diferença é compatível com o princípio da economicidade, uma vez que permitirá a ampliação de salas de aula com a utilização da edificação para a área administrativa da escola, além de um terreno que possibilitará a construção de quadras e áreas de lazer para os alunos. Assim, apresentou nova proposta no valor de R$ 5.939.026,24, dispondo que, consultado o vendedor, interesse na venda integral, fecha aspas. As folhas 210 e 212 consta a manifestação do competente procurador jurídico, de forma que, fundamental frisar que, 2 pontos.
1. Necessária manifestação da CEPLAN quanto à certidão de desdobro, número 512/2020. Contém erro material, posto que a soma dos dois imóveis, 1.662,69 metros quadrados, mais 453,93 metros quadrados, é igual 2.116,62 metros quadrados. Não correspondem com a totalidade do imóvel, 2.134 metros quadrados. A questão necessita ser sanada, posto que tem efeito na valorização venal do imóvel, conforme folhas 139 a 147. 2. Necessária manifestação da Secretaria de Obras, conforme se verifica dos atestados de valor venal, folhas 191 e 192. A soma do valor venal dos imóveis corresponderia a R$ 4.139.345,11. 3. Necessária manifestação da senhora secretária, de folhas 189, de 9 de novembro de 2021, posto que a avaliação de folhas 139 a 142, ao se referir o imóvel da rua João Poletti, 354, faz incluir também aquele do endereço Rua São Martim, 2940. Trata-se da mesma matrícula, 54.470, do primeiro ORI. Em folha 52, a proprietária dispõe que não está incluindo na proposta o imóvel da rua São Martim, número 2940. Daí, quando realizada a proposta de folha 153 e aceita a folha 154, entende a secretária de Educação que se está tratando pelo valor de R$ 5.273.446,27, apenas do imóvel da rua João Poletti, 354. A1. Em desapropriação, não há se falar em negociação. O Estado, mediante decreto desapropriatório, toma a propriedade privada com indenização amigável ou mediante depósito judicial. A2. A proposta de R$ 5.273.446,27 está desassociada da valorização da Secretaria de Obras, posto que apenas deduziu o custo da edificação da rua São Martim, fazendo incluir o valor dos dois terrenos. Aqui, conforme apontado em manifestação de folhas 210 a 212, falta a autorização da senhora prefeita quanto à desapropriação da totalidade do imóvel e comprovação da disponibilidade orçamentária. Desta forma, temos a seguinte conclusão. Pelo exposto, considerando que o valor de R$ 5.273.466,27 não corresponde à realidade do imóvel da rua João Poletti, número 354, conforme a avaliação das folhas 139 a 142, vislumbro óbice jurídico no prosseguimento nos termos expostos. Assim, faz-se necessária, número 1, a justificativa da secretária de Educação, está faltando acento aqui, quanto ao cumprimento apenas pelo específico imóvel de matrícula, número 54.470, primeiro ORI, eu acho que é cartório de registro de imóveis, mas, em todo caso, das finalidades pretendidas pela administração pública para atender ao interesse público. Número 2, que a CEPLAN
disponha quanto à correção da certidão de desdobro e a metragem correta do imóvel. Número 3, que a CEOBRAS se manifeste quanto à divergência entre o valor venal do imóvel avaliado pela Prefeitura, folhas 191 e 192, e a avaliação das folhas 139 a 142. Para prosseguimento, em relação apenas ao imóvel da Rua João Poletti 354, que seja realizada a desapropriação, tendo em vista o correto valor do terreno, e mais o da edificação conforme a avaliação da Prefeitura. Para prosseguimento pela junção dos imóveis, Rua João Poletti 354 e Rua São Martim, número 2940, além do exposto, seja exarada a manifestação favorável pela senhora prefeita e seja demonstrada disponibilidade orçamentária. Não bastasse, cumpre trazer o depoimento de Wagner Antônio Júnior, diretor da MF Dirce Boemer Guedes de Azevedo. Abre aspas. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, por favor. Sou eu o próximo. Folha 31. Terminando essa, próximo. Abre aspas. Mas aí na escola, a gente percebeu alguns problemas no prédio. Então o prédio, eu nunca fui visitar o prédio do Guedes. Nós não fomos visitar o prédio antes disso. Eu tinha alguma referência do prédio do Guedes, porque a minha vice-diretora havia dado aula há muito tempo e ela sabia mais ou menos os espaços, mas a gente não sabia da situação atual do prédio. Então, primeiro problema do prédio. Ele não tinha cozinha. Eu acho que era o mais grave dos problemas. E a secretária falou nessa reunião do dia 24. Ela mencionou a ausência da cozinha, mas foi falado para as mães que seria um problema rápido, que seria servido a merenda seca, mas que rapidamente iria ser resolvido. O problema se estendeu, a gente ficou por um bom tempo sem cozinha, cobrando a secretária, os pais também cobrando aquela situação. Eu tive alguns alunos que não passaram bem, só com a merenda seca. A comunidade do Dirce é uma comunidade extremamente carente, né? Na sua maioria, eu tenho um relato de alunos e de pais que falam que a criança só vai fazer a sua última refeição decente na sexta-feira, com a comida da merenda. Ela só vai voltar a comer comida na segunda-feira. Então, uma clientela que não poderia ficar na merenda seca, sabendo da dificuldade que ela tinha. Fecha aspas. Hoje, o prédio não atende, mas de longe ele não é aquele prédio pronto que a secretária falou que estava. É um prédio pronto para receber os alunos. Então, é um prédio que ele não tem quadra, e isso faz uma falta muito grande para a gente na educação física. Ela está acontecendo num espaço improvisado, ela não tem rede lógica, eu estou tendo que improvisar, inclusive minha secretária, eu quase não consigo mudar a secretaria por meio de rede lógica, e a minha secretária está funcionando, não, é secretaria mesmo, secretaria não está funcionando no improviso, porque não tem rede lógica. As impressoras, para imprimir qualquer documento, tem que fazer uma gambiarra com o meu notebook, com o cabo, né, da impressora para poder imprimir documentos. A semana de provas foi bem complicado, porque 1.200 provas impressas nessa situação de gambiarra foi bem complicado. É um prédio que ele tem quase zero de acessibilidade, escadas e degraus. Ele não tem, só tem uma única rampa que dá acesso, rampa de acesso na frente. Ele tem um único banheiro administrativo para atender quase 50 funcionários.
não tem mais banheiros, não tem playground, foi constatado problemas de goteiro no prédio, a rede elétrica ela está bem defasada. Outro problema é que a gente também tem no Guedes, é o tamanho das salas. Há uma escola que foi feita para ser uma escola particular, ela não trabalha com uma quantidade de 30 a 35 alunos por sala. Então, hoje, em razão da perda, a gente consegue atender no máximo 20 a 22 alunos, estourando 24 em cada turma, né? Nós não temos capacidade para atender além. Nós trabalhamos com 9 turmas, né? Quantidade de professores, aproximadamente umas 30 professoras nós temos. Se não me engano, entre especialistas, adjuntos e professores especialistas de arte, educação e inglês. E assim, em relação ao dia a dia da escola, a gente tem trabalhado com a questão das aulas, a ser feito tudo o que é possível, mas nós temos várias limitações. Então, o primeiro ano, por exemplo, ele trabalha, mas eu não tenho playground para o primeiro ano. Eu não tenho um parquinho para o primeiro ano. Elas estão dando atividades ou na quadra que foi improvisada ali do lado, ou no espaço que era do playground, mas que está só apenas com terra, com areia, que só tem um brinquedo, um tubo de concreto, né? O que nós temos hoje no prédio atende. Agora, assim, se chegar para mim um aluno cadeirante no 5º ano, complica muito a situação, porque no bloco de salas de aula que nós dividimos o prédio, então nós temos o 1º e o 2º ano, ficam no andar de baixo, no térreo. Eu, particularmente, não gosto de escola com degrau, vereadora. Então, assim, quando eu vejo os degraus e as escadas ali, eu já fico muito preocupado. Então, nós colocamos 1º e 2º ano na parte de baixo, que é a escola que atende educação infantil, e 3º, 4º e 5º anos ficam no bloco de 2 andares, né? Que tem ao lado, é um bloco que é uma escada que eu fico muito preocupado. Não é nem escada para criança. Se você for lá, uma escada que ela tem degrau bem alto e íngreme, né? Eles não têm nem estrutura para bebedouro nos andares que a gente pediu para a manutenção, dar uma olhada nisso. Então, não tenho banheiro, eu não tenho bebedouro nos andares, não tenho nem instalação de água para colocar o bebedouro. A criança do último andar que quiser tomar água, usar o banheiro, tem que descer as escadas. Usar o banheiro, tomar água e subir, aumenta o risco de acidente aí. E se hoje eu tiver um aluno cadeirante na escola, eu não posso negar vaga. Eu preciso agregar esse aluno, eu vou ter que provavelmente descer. Sim, senhor. Descer sala para o andar de baixo, para o térreo, fazer uma mudança. A quadra que nós temos, ou melhor, a quadra que nós não temos, uma maneira simples, se desapropriou a escola, se comprou a escola, desapropria-se a quadra que já está pronta, com a arquibancada, com toda a estrutura, né? A questão da cozinha, foi feita uma adaptação na cozinha para a merenda. Qual que é o grande problema que a gente passa? A situação da cozinha, por exemplo, se fosse uma mudança planejada intencionalmente, muita coisa poderia ter sido feita no prédio, né? Então, a cozinha não era nem para a gente ter mudado para o prédio sem ter uma cozinha para merenda, sabendo da demanda. E aí, tinham vários empecilhos, mas quando foi necessário, a cozinha foi adaptada em uma semana, né? Então, seria tão difícil assim
ter adaptado a cozinha, ter feito algumas situações? Então, o problema que tem na escola, tirando o tamanho das salas de aula, que a gente não consegue aumentar o atendimento de alunos, né? Por turma, mas tirando isso, todos são problemas contornáveis. Assim, ainda que não tenha sido constatado problemas estruturais no prédio através de vistoria, o diretor da escola aponta problemas que não justificariam a aquisição do imóvel para a escola, em especial a falta de acessibilidade, tamanha sala de aula, falta de uma quadra esportiva, especialmente falta de uma cozinha para a preparação da merenda, dentre outros. 2.2. Da falta de individualização dos imóveis adquiridos. Não demonstração de utilidade pública. A maioria dos processos de aquisição tiveram início de forma compra e venda, pela qual deveria ter autorização da Câmara Municipal de Bauru. LMO, artigo 17, inciso 6º, letra F. Ao ponto de haver nos autos minutas de lei nesse sentido. Porém, após uma metamorfose jurídica, alguns processos foram alterados para desapropriação através da declaração de utilidade pública. Os decretos de utilidades públicas para fins de desapropriações tiveram como elastério o artigo 5º, letra I, do Decreto-Lei Federal número 3.365/41, que assim dispõe. Artigo 5º. Consideram-se casos de utilidade pública, letra I, a abertura, conservação, melhoramento de vias ou logradouros públicos, à exceção de planos de urbanização, parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética, a construção ou ampliação de distritos industriais. Conforme pudemos observar, nos processos de desapropriações, não há vinculação das motivações apresentadas nas justificativas com as tipificações expostas nos decretos das desapropriações, maculando o ato administrativo. Porém, as supostas ilegalidades não se resumem apenas a este fato. Cumpre destacar que as licitações não eram inviáveis, pelo contrário, o Poder Executivo tinha plenas condições em realizá-las. Noutra vertente, existem casos em que não há demonstração de especificidade dos locais adquiridos, conforme alertado por diversas vezes pelo jurídico da Prefeitura. Senão, vejamos, Alameda Dama da Noite, número 314, Parque Vista Alegre, no dia 24 de setembro de 2021, folha 48, doutor Daniel Moisés Barreto, diretor de divisão da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário, em fundamentado despacho, manifesta, abre aspas, acompanho na íntegra manifestação de folhas 39 a 47, fecha aspas. Prossegue seu despacho nos seguintes termos, abre aspas. Além disto, acrescento que a aquisição de imóvel pela administração pública exige procedimento licitatório, nos termos da Lei Federal 8666/1993, em especial na modalidade concorrência, artigo 23, parágrafo 3º. Admite-se a aquisição de imóvel com dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, item 10, quando, abre abre aspas,
para a compra ou locação do imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Fecha aspas. Nos termos da jurisprudência... Pois não. Pela ordem. Presidente, pela ordem. Eu acredito que o plenário não pode ficar sem ou a prefeita ou o advogado de defesa. Ao menos um dos dois tem que estar presente durante a leitura. Começo. Folha 1. Desculpa, brincadeirinha. Pode brincar? Perdão. Suspende por tempo indeterminado. Se você quiser suspender, claro. Você que define. Prefere. Agora ligou. Cadê meu microfone aqui? Agora ligou. Ligou. Aperta de novo. Agora. Alô? A sessão está suspensa por 5 minutos. Às 10h43. Agora, se eu